SBAU Podcast. Realização: SBAU, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. AD Estúdio, solução em tecnologia. Olá, sou Flávio Teles, diretor regional Sudeste da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Estamos aqui em mais um podcast, a SBAU Podcast, e entrevistando hoje o biólogo e profissional da arboricultura brasileira, Sérgio Brasolim, que faz parte do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. Sérgio é um querido amigo, grande pesquisador, com diversos trabalhos em prol da arboricultura. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E a minha primeira pergunta é: como você entrou na pesquisa sobre as árvores? Pois é, Flávio. Eu como biólogo, entrei no IPT estagiário. Eu trabalhava com fungos que apodreciam madeira, e trabalhava com patrimônio histórico, edificações históricas, restauração de edificações históricas. E tinha aquele famigerado cupim, nas edificações históricas. E aí esse inseto, precisava estudar melhor. E nós propusemos, há 20 anos atrás, para uma colega nossa, Raquel Amaral, vai estudar o cupim nas árvores, porque eles estão na edificação e nas árvores. Vamos entender por que eles estão nas árvores? A Raquel começou a estudar a árvore e naquela ocasião começou a cair muita árvore e a população começou a cobrar da municipalidade lá em São Paulo respostas. E a gente falou assim, vamos estudar por que essas árvores caem? Num primeiro momento a gente achava que a culpa era do cupim, Todo mundo culpa cupim, E aí a gente foi estudar e propôs para São Paulo, fazer um estudo. Foi o primeiro estudo que a gente fez. Chamava o projeto Operação Árvore Saudável. Foi um grande impacto para São Paulo. A gente nem conseguia trabalhar na rua, Flávio. Porque quando a gente começava a trabalhar, as pessoas queriam saber o que a gente estava fazendo com a árvore, por que a gente estava usando. A gente já começou a usar novas tecnologias em 2003. Foi aí que a gente começou a usar penetrógrafo, por exemplo, E eles queriam saber o que era aquilo, A população muito interessada. E eu não posso esconder que a gente aprendeu a pilotar voando. Porque foi assim, tinha que resolver. O IPT é isso, O IPT ele não é um instituto de pesquisa básica como a universidade. O papel dele é apresentar soluções tecnológicas. Então a gente foi buscar essa solução aonde? Na engenharia. Engenharia é estrutura, a árvore é uma estrutura. Nós temos engenheiros lá no IPT. Como é que a gente trata a engenharia na árvore? Descobrimos uma coisa que chama biomecânica. Peraí, a gente pode trazer a engenharia para a árvore. E aí juntamos engenheiro, biólogo, os entomólogos e aprendemos voando. Obviamente que ciência é isso, Ciência aplicada também vai melhorando, 20 anos, aí fomos aprimorando. Mas foi assim que eu entrei, Flávio. Pelos cupins, vamos dizer assim, que os cupins abriram caminho para mim. E como é que foi você sair dessa parte lidar com a população e depois estar se conectando à SBAU? Como é que foi essa sua entrada na SBAU para conhecer esse universo que é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana? Foi também por acaso, também. A minha colega Raquel Amaral, que tinha estudado os cupins, tinha sido convidada para participar em Maringá 2006, para lá dar um curso. Só que ela estava grávida, quase para ter neném. E eu não estava próximo da pesquisa. Eu tinha feito trabalho da Prefeitura de São Paulo, coordenado todo o trabalho. Tinha bastante conhecimento, já tinha dado curso para a Prefeitura. Aí ela não podia ir para Maringá. E eu falei assim, então eu vou. Conversei com a coordenação, falei assim, a Raquel não pode ir, porque até então ela era a referência de cupins em árvores. Eu falei assim,
posso eu posso falar sobre análise de risco de queda. Então foi a primeira vez, e foi engraçado, quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém. Então as pessoas não sabiam, né, o que eu fazia, né? E muita gente se inscreveu no meu curso. E eu fui recebido, você lembra, Flávio? Não sei se você fez, não, você não estava em Maringá. Nesse eu não estava. O pessoal me recebeu com um carinho tão enorme, que aí eu falei assim, eu fui adotado, né? Foi aí picou a família, o seto da SBAL picou, e aí a gente não sai mais, né? Então estamos sempre colaborando e eu estou na família aí desde 2006. Sérgio, por tudo que a gente discutiu aqui nesse congresso e, ultimamente, as tecnologias que têm avançado para a gente fazer não só a análise de risco, mas a análise principalmente agora, com essas mudanças climáticas, a experiência que você teve em Santos, o que você tem visto ao longo desses quase 20 anos que você está próximo à SBAL, como é que você tem visto não só a atuação da SBAL, mas a questão da arborização nesse tempo, principalmente agora com a questão das mudanças climáticas? Bom, tem muito para falar, né? Temos 2 horas para falar. Olha, o que eu vejo nesses, vamos considerar 20 anos aí, conhecimento está bem consolidado, né? O conhecimento necessário para fazer uma boa gestão da arborização, a SBAL é responsável por isso. Ela dissemina isso nos seus congressos, nos seus fóruns. Então, assim, reclamar que não tem informação é um discurso que as prefeituras não podem mais usar, né? Reclamar também que não tem tecnologia, também não dá para usar esse discurso. Ela está aí, o conhecimento está aí, a tecnologia está aí. O que a gente percebe é a falta de investimento. Aí vamos lá, investimento, as próprias prefeituras, às vezes elas não compreendem a necessidade de treinar e investir eu acho que treinamento, em equipamentos, essas coisas. Eu acho que você tem que agora comprar serviços de tomografias. Não dá para uma prefeitura comprar um equipamento, ela tem que comprar esse serviço, né? Então, assim, eu acho que esse é um problema. Às vezes, eu vou ser honesto, às vezes a gente perde um pouco a esperança quando vê que a municipalidade tem todas as ferramentas, mas ela não anda, né? E isso é complicado, né? A gente vê que pode-se fazer planos diretores lindos, cheios de IPs coloridos no documento, no papel, o papel aceita tudo, mas na hora de pôr em prática, aquele IP colorido vira um IP com doença, né? Um IP pequeno, como nós vimos ontem na análise de trabalhos, né? Uma mudinha sem vergonha, né? Para plantar na cidade, né? Tem um componente político aí que a gente não pode esquecer também, que atrapalha muito às vezes, né? No Brasil todo, mas não podemos se esconder da política. A política é necessária, né? Também a SBAL tem que aprender a fazer isso também, né? Então eu acho que assim, esse é um aspecto. Em relação às mudanças climáticas, eu acho que nem é mudança, a gente já discutiu esse evento todo, é crise climática, é emergência, e eu brinquei até que talvez a gente tenha aqui no próximo evento começar a discutir extinção, né? Brincadeira, sim, né? Mas eu acho que existe uma gama de tecnologia e conhecimento a mais que precisa ser investigado, precisa trazer para a arborização urbana, né? Não dá para fugir, a inteligência artificial está sendo usada para predição de uma série de coisas, tem que relacionar a predição de clima, de dados climáticos, para organizar planos de prevenção
de manejo, planos preventivos de contingência para evitar acidentes na questão de árvores, falando de eventos climáticos extremos, né? Então, tem que trabalhar essa... E é o momento, né? Precisa de dinheiro. Também não adianta, tem que investir em pesquisa. E arborização urbana, o professor Latorraca vai falar isso hoje no nosso evento, talvez ele toque no assunto dinheiro. A arborização urbana quase não tem investimento, né, de pesquisa, de dinheiro, né? Eu acho que as concessionárias elétricas elas têm que participar desse processo como parceiras investindo em novas tecnologias, nesse novo conhecimento de inteligência artificial, para, junto com a municipalidade, prever e prevenir coisas, né? Então, existe essa necessidade de buscar esse novo conhecimento. Aqui no Brasil, temos que se capacitar para isso, né? Não dá para ficar só falando do mesmo discursinho, árvore cai, não cai, etc. Tem que buscar essas ferramentas de predição. Tem novas ferramentas de instrumentação também. A tendência, inventário, né? Inventário, vamos falar um pouquinho de inventário. Precisa desse inventário? Nós temos que buscar ferramentas de inventário rápido, né? A gente discutiu bastante nesse congresso aqui. Inventário rápido, através de imagem, você já quantificar, já saber o tamanho das árvores, quem sabe no futuro próximo, sabe já identificar e já predizer o risco de queda, se você tiver bastante dados. É possível, né, Flávio? Com um carrinho de Google, com LiDAR. Imagina você fazer um inventário de uma cidade em 15 dias. Sim. São Paulo, se fosse fazer inventário de 700 mil árvores, ia demorar 5 anos. E quantos milhões ia custar? Tá. Com não certeza. É? Então, o Rio de Janeiro é a mesma coisa? Mesma coisa. Temos que pensar diferente. Fora um pouco da caixinha. Mas, Sérgio, vou pegar pelo um ponto interessante que você levantou. Ainda mais sabendo, né, que você está lá na parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá no curso nosso, lá de pós-graduação, onde eu tenho satisfação de ter você como colega no curso. Sei que você também, de vez em quando, dá aulas no curso da professora Aline, da Unifesp, que são os 2 cursos que a gente tem de capacitação dos profissionais. Como é que você... e os cursos que o próprio IPT faz também, você acredita que, pegando o gancho que você falou, que a universidade tem esse grande papel de capacitar os profissionais, porque nós mesmos, né, quando saímos da universidade, não tínhamos nada em relação a como trabalhar com as árvores nas nossas cidades. Você falou do seu caminhar por até chegar nas árvores, e o meu não foi diferente, mas você acredita que a capacitação via universidade é o grande mote para essa população de servidores, de profissionais que executam o manejo das árvores, que fazem o planejamento, passar a ter essa informação das universidades? Flávio, vamos falar de água e vinho, né? O que nós temos hoje, o papel que a Aline e o Carlos, lá na Unifesp, e o Latorraca coordenando na Federal Rural do Rio de Janeiro, nesses cursos que têm objetivos semelhantes, né, mas com cargas horárias, enfim, diferentes, e o do Latorraca tem um caráter até internacional, com Portugal, né? Isso é maravilhoso. Nós estamos formando massa crítica rápido, né? Se forma um profissional que sabe desde a semente, desde o solo, né? Antes de pôr a semente, até o resíduo lá, não é? A gente está formando uma pessoa com uma visão fantástica, que um dia eu espero que ele seja o gestor público.
Então, assim, a gente está ganhando, acho que o Latorraca, a Aline, o Carlos, todo esse pessoal que trabalha com isso merece um prêmio, porque eles estão deixando um legado que a gente não teve durante esses anos, né, de considerar os anos de a SBAL sempre aqui, congresso, seminário, mas essa educação continuada, extensiva, isso é ouro. Isso é ouro, né? E eu acho que, eu não sei que país tem isso, né? Eu não conheço muito, mas isso é maravilhoso, não é? A gente dá aula nesse curso, a gente vê o nível dos trabalhos que saem. Né? E uma coisa interessante, como eu comentei no podcast da professora Eliana, é que profissionais já formados, professores da universidade, querendo receber esse conhecimento para poder passar aos seus alunos. Isso, assim, não tem preço. Não tem preço. E eu acho que, assim, isso se a gente tem uma missão aqui nesse planeta, profissional, a gente está deixando um legado bonito. Todo mundo colaborando, cada um com sua parte, e o pessoal que organiza mais ainda, mas a gente está deixando um legado legal, assim, olha, está aqui a ferramenta. Coisa que a gente não tinha. E a gente sabe que a desinformação é horrorosa, né? Ai, corta a árvore que é grande. A gente discute isso sempre. Não, meu querido, vamos estudar esse ser vivo maravilhoso. Sim. Que ele se defende, ele sabe se organizar e resistir. Né? Não, e aquela coisa, né, que toda árvore, qualquer que ela seja, ela tem a sua importância. Então, a gente sabe e a gente preconiza isso, nós dois, inclusive, defendemos sempre essa questão de botar árvores grandes, no máximo árvores médias, mas tem lugares, por exemplo, em várias das comunidades no nosso Brasil, né, que não cabe uma árvore de médio e de grande porte, mas que tenha uma árvore, porque mesmo naquele ambiente que muitas vezes é um ambiente conflagrado, um ambiente onde não tem espaço para nada, que tenha uma árvore, porque ali mostra que tem vida além da pessoa, né? Sim, árvore é conforto psicológico, é felicidade, é estético. Estético traz conforto, traz felicidade. Né? Isso meu querido, é só você andar numa rua sem árvore, numa rua arborizada, e se ela tiver florida, então você vai ver a delícia que é. Né? Eu acho que a gente sente, mas não percebe. Acho que você tem que começar a observar melhor a sua cidade. E até reclamar, porque se a sua cidade é árida, né, você tem direito ao ambiente, a um ambiente saudável. Está lá na Constituição. Se ela é árida, vá lá no seu gestor público e cobre ele sobre essa aridez, que não lhe pertence à aridez, lhe pertence à árvore. Né? Eu acho que, posso acrescentar, Flávio, um grande desafio é esse gestor público. Esse gestor público, porque assim, as secretarias de meio ambiente, elas estão cientes do que tem que ser feito. Mas a coisa não funciona quando entra com uma secretaria de planejamento, uma secretaria de serviços urbanos que vê a árvore como um problema, como um estorvo. Com mais um serviço que tem que fazer. Serviço, árvore é um serviço, é como tratar lixo ou fogo. Não é árvore, não está errado, né? Então, assim, esse é um grande desafio que toda cidade tem, dessa visão distorcida, e que a árvore ela tem que ser horizontal a todas essas secretarias. Eu aposto que quem trabalha na Secretaria de Planejamento gosta da rua dela arborizada, mas quando planeja qualquer coisa na cidade, talvez esqueça que tem que pôr a árvore, né? E principalmente se ele mora num bairro rico, ele vai esquecer mesmo. Desculpa falar isso, mas enfim. Mas eu acho que esse é o desafio.
E o gestor moderno vai impor essa máxima para todas as secretarias, planejar pensando no meio ambiente. Se eles não forem fazer isso agora, com essas questões de mudanças climáticas, com o plano do governo, do programa de cidades verdes e resilientes, verdes vem primeiro, tá, gente? Verdes e resilientes, é burrice ou má intenção, né? Não, e é isso que era a minha próxima pergunta. A gente assistiu a palestra do pessoal do MMA, né, do Ministério, e você acredita que, pelo que a gente recebeu de informação, né, que, primeiro, que o Plano Nacional de Arborização Urbana, que faz parte desse programa de cidades verdes e resilientes, e que o nosso colega do MMA, nos informa que está baseado na Política Nacional de Arborização, que também tramita no Congresso. Você acredita que, como a política foi pensada no federal, no estadual e no municipal, você acredita que com esse plus, né, do Plano Nacional, que queira Deus saia realmente e que seja instrumentalizado com recursos, porque não adianta criar um programa se não der recurso. Como é que as cidades vão pegar e colocar recurso, que tem sempre recurso para outras coisas, né, que a gente sabe, esgotos, água, casa, né, que são demandas, mas num mundo que precisa ficar verde, que precisa ficar resiliente, a gente sabe que a importância da árvore é extremamente importante, é extremamente indispensável. Você acredita que isso também pode modificar a nossa visão da nossa arborização para o futuro? Quando saiu esse decreto, foi de comemorar. Foi um decreto que surgiu do nada, dia 5 de junho deste ano, né? Foi de comemorar. O IPT mandou até gente lá para participar, porque o IPT não trabalha só com a questão da arborização, trabalha com as outras questões de resiliência, né? Esgoto, habitação, todos os ruídos, um monte de outras coisas, né? Então mandou um monte de gente lá, mandou 2 pessoas, 2 colegas para lá, de tal importância que é esse programa. Quando a gente ouviu que a base desse plano nacional a política nacional, que a SBAL e você, Flávio, você participou ativamente, né? E um grupo maravilhoso, não podemos esquecer aqui o Daniel, que foi, acho que, o coordenador de tudo Sim. isso, né? O Daniel Caixa, né? Foi bom ouvir isso. Foi bom ouvir isso. A gente ainda temos que olhar, né? A gente espera que essa construção do plano seja participativa, né? De alguma forma, né? Porque a política foi construída pelo Brasil. Não foi? Foi. SBAL, quantas reuniões online do Brasil inteiro? Diversos colegas de diversos pontos, de diversas profissões, com diversas reuniões. Então, assim, ela é rica. Então, então ótimo que seja baseada nele. Acho que a SBAL está disposta a participar. A SBAL está lá, né? Ela está nesse processo. A questão de plano de novo, né? A gente já está meio chateado com essas coisas de plano, mas plano é importante para criar uma linguagem de comunicação, dar diretrizes, né? E validar o meu discurso ou o discurso do técnico ou do gestor público, né? Isso é importante. O financiamento é essencial. E a gente não pode esquecer, e isso a política estabelece muito bem. Para quem não leu a política, leia. Nos 3 níveis, como você falou, né, Flávio? Federal, estadual e municipal. Cada um na sua caixinha. O nível estadual também tem um papel muito importante de estimular os seus municípios. Também é um nível de financiamento.
usando os fundos de meio ambiente, né, para isso. E que muitas vezes ficam sem ter projetos para serem... Muitas vezes acontece. Então, assim, essa cadeia muito bem arquitetada na nossa política, o Estado também ele vai ter que se posicionar nessa política nacional nas suas atribuições, né? De criar fontes de financiamento, de criar formas de incentivo e de fiscalização também. Não é? Eu acho que a expectativa é muito boa, né? É muito importante ter. Se não tivesse nada, era um descaso com a cidade. Não é com a arborização urbana, é com a cidade, né? E mudanças climáticas. Você vai em outros países, existem ministérios de mudanças climáticas. Aqui é meio ambiente e mudanças climáticas. Mas você vai em outro, tem ministérios só para mudanças climáticas. Então, assim, a gente tem que correr atrás disso daí. Então, assim, eu sou otimista, mas tem que ser... pé no chão, né? Tem que ter participação, tem que ter investimento, tem que colocar mais ministérios nessa. Na minha visão, o Ministério de Ciência de Minas e Energia também tem que estar envolvido, porque Minas e Energia, as concessionárias de energia elétrica, de utilidades, né, tem uma ação muito direta com o verde da cidade. E acho que o Ministério tem que ter o mesmo discurso de Minas e Energia com meio ambiente e cidades, né? Essa também é algo que precisa ser discutido, eu acho. Sérgio, para a gente encerrar, agradecer muito a sua disponibilidade de estar com a gente nesse SBAL Podcast, mais uma coisa diferente que a SBAL tem feito nos últimos anos e que tem sido bastante interessante para que a gente possa levar conhecimento para os nossos internautas que acessam o YouTube da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Como é que você vê o futuro da SBAL e da arborização brasileira? Com tudo que você falou e pensando também nessa questão das mudanças, né, dessa crise climática que detonou as cidades lá do Rio Grande do Sul, que detonou as cidades, que está detonando as cidades lá no norte aqui no norte do país, com secas absurdas. E a gente teve a professora Eliana falando aqui que tinha as cidades da zona equatorial também precisam ter arborização na cidade, como é o problema de Macapá, é o problema de Belém, da própria Belém, porque tem ruas aqui que não estão arborizadas, como Macapá. Nós vimos ontem, inclusive, num trabalho que a gente analisou, né, bairros quase que com nada de arborização. A mesma coisa em Manaus, quando a gente esteve lá no Congresso. Então, em Palmas, o Ramis vive reclamando, porque o pessoal coloca florzinha, mas não coloca árvore nas ruas. Então, o que você diria para o futuro? O que você espera desse futuro da arboricultura nacional? Bom, da SBAL e da arboricultura, né? Olha, a SBAL é 32 anos, né? Se for ver, é a única forma de... É o único bloco, é o único contato que as prefeituras, que o poder público busca informação e a academia mostra as informações, né, aqui no Brasil. Porque imagina se não tivesse SBAL, não haveria essa discussão, com todos os problemas que a gente tem, Flávio, de comunicação, de fazer evento, de problema de dinheiro. Toda associação tem problema de dinheiro, tem tudo isso, mas ela tem um papel importante de reunir
quem precisa conhecer, quem tem conhecimento, né? E alavancar. Veja, se a gente for ver o benefício desses 30 anos, de uma coisa que quase não existia conhecimento agregado, né? Hoje você tem cursos de especialização internacional. Não é? Que surgiram por demanda da própria SBAL. Da própria SBAL, não é? Então, assim, você vê... E se não tivesse isso, o que ia ser? Ia ser o achismo, né? Ia ser o achismo. Então, assim, a minha expectativa quanto à SBAL é que ela aprimore, é que ela seja realmente o centro de busca do conhecimento. Tem a revista, mas eu acho que o Rami mostrou na palestra dele de plano de comunicação a melhoria, a possibilidade de melhoria dessa questão da comunicação na SBAL. Eu acho que ela, para mim, eu acho que ela tem que ser o centro da comunicação, o centro do conhecimento, né? E reunir esse conhecimento, e é lá que eu busco conhecimento, né? Eu acho que já tem conhecimento, mas eu acho que para mim a SBAL vai ter que ser isso. Essa fonte de conhecimento vai ser melhor ainda, né? Porque senão está muito disperso. Ela tem que reunir isso, né? Tem um papel político importante que ela está aprendendo a fazer. Né? Na lançamento do programa, estava lá a SBAL. Quantas vezes no lançamento de um programa estava lá a SBAL, Flávio? Eu não lembro. Estava lá a SBAL, com a ministra, sabe? De Ciência e Tecnologia, Marina, de Meio Ambiente. Estava lá. Fantástico. Isso precisa. Então, acho que isso cada vez mais, né? Arborização, meu amigo. Arborização é esse gestor público. A gente precisa educar esse gestor público. Não é questão, às vezes não é uma questão de educação. Mas na medida que for educação, a gente pode ajudar, né? A gente pode ajudar o gestor público, né? Eu acho que talvez a SBAL tenha que atuar mais com quem planeja a cidade e não com quem planta árvore, né? Porque a gente tem que inovar na cidade. Plantar árvore em calçada não vai dar, não está dando mais. Tem que inovar, tem que expandir para maciços. A gente estava falando de florestas de bolso. Não estava, Flavião, ontem? Sim. Florestas de bolso, qualquer espaço que tiver, plantar a árvore como florestinhas, trazer biodiversidade, ocupar a vaga de carro, que a gente já fala há quantos anos? Uns 10 anos já, 15 anos já, sim, né? Tem que... demanda disso sempre, né? Plantar em vaga de carro. Olha, isso tem que começar a fazer. Tem gestor que está fazendo isso. Pega esse gestor e vamos divulgar esse cara. Vamos divulgar. Vamos chamá-lo para um evento para ele colocar, porque aí, quando é o gestor, não só o gestor se sente valorizado, mas os outros gestores falam, pô, esse cara está fazendo, por que eu não posso fazer? E o que precisa na arborização é coragem. É coragem. E acho que a gente... para mim a coragem passa por esse gestor. E eu não sei como a gente pode dar coragem para esse cara. A gente tem ferramenta para dar coragem para ele, apoiar ele de forma com técnica e apoio mesmo, moral até, para ele ser corajoso, né? Abrir espaço. Tem que abrir espaço na cidade. Isso que eu espero da arborização do futuro é abrir espaço. Fechar a rua. Fecha a rua e cria ruas de parque, sabe? Sim. Eu acho que transforma, né? É isso que eu quero da minha cidade, né? Não quero carro. Não quero carro. Não, a gente tem que pensar o futuro da humanidade, que não precisa ser o tempo todo com carro. Você pode ter o carro, mas ter ruas mais verdes onde o carro não entra. Não podemos esquecer mais uma coisa, que eu acho que não posso tirar isso do que eu espero da arborização na minha cidade, mas a arborização junto de uma outra coisa. Quando a gente fala de extremos climáticos, a gente está falando também de justiça climática, ou de injustiça climática,
É o que a gente tem hoje, injustiça climática, né? Injustiça climática, né? Por que não a arborização ou espaço verde junto com as áreas urbanas precárias, né? Eu sei que a pessoa precisa morar, precisa tudo isso, mas você precisa também ajudar a revitalizar, a melhorar a qualidade dos córregos e trazer o mínimo possível de humanidade. E o verde, eu acho que pode fazer isso. De estrutura para essas comunidades, né? E o verde tem um fator importante. Tem esse potencial. O verde tem esse potencial. Eu acho que é pensar nessa injustiça climática aí que a gente tem esse muito papel. importante. Sérgio, muito obrigado. Valeu a pena. Ficamos por aqui. Muito obrigado. SBAU, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Patrimônio do Brasil.